Olá, boa noite. Olá, gente. Estamos aqui de volta para mais um Papo de Pandemia, né? Nossa série aqui de lives do portal Vida e Ação, em que a gente fala sobre diversos temas aí da nossa atualidade, desse período que a gente vem vivendo desde março. E para nosso bate-papo de hoje, a gente está contando com uma convidada muito especial, né? Que é a doutora Margarete Dalcomo. Muito obrigada, doutora Margarete, por estar aqui participando com a gente hoje desse papo de pandemia. Prazer. Muito obrigada a senhora estar aqui. Peço desculpas aí nesse probleminha inicial. Boa noite, está chegando aqui o pessoal. Bom, vocês estão ouvindo bem a gente? Quem está entrando aí na live está conseguindo ouvir bem? A imagem está legal? O áudio também está bom? Podemos prosseguir, gente? Tá ok aqui para vocês? Nair, tá tudo ok? Opa, Eliana, Lúcia, me digam aí, por favor, se a nossa transmissão tá bacana. Para mim aqui tá ok, mas eu preciso saber se vocês estão nos ouvindo bem. Tá tudo ok, gente? Vamos seguir então? Bom, meu nome é Rosane Macedo, eu sou jornalista, empreendedora, consultora em comunicação e editora do portal Vida e Ação. E a gente criou o Papo de Pandemia para a gente conversar aqui sobre diversos temas relacionados aí a esse período que a gente tem vivido, né? E para a gente conversar hoje sobre as principais lições da pandemia até o momento, a gente já faz aí 6 meses vivendo essa situação, e o que é possível a gente projetar para o nosso novo normal. A gente trouxe hoje a doutora Margarete Dalcomo para a gente bater um papo, né, e ela poder esclarecer para a gente aqui algumas informações relevantes do que a gente tem vivenciado esses últimos dias. Hoje a gente recebeu aí, doutora, uma notícia que a gente ficou um pouco preocupada, a gente que mora aqui no Rio de Janeiro, ficou um pouco preocupado com esse estudo da Fiocruz, né, que hoje está dizendo para a gente aí que o número de infectados aqui no Rio, aliás, a taxa de letalidade no Rio é uma das mais altas do mundo, né? A gente já tem aí uma média de uma pessoa, infelizmente, uma vítima fatal, infelizmente, para cada 10 infectados, ou seja, é uma média altíssima, né? No mundo, essa média é de 3,3, no próprio Brasil, a média é de 3,7, e no Rio de Janeiro, município do Rio de Janeiro, principalmente, essa média é altíssima. Então, a gente começa aí, muita gente está preocupada, principalmente quem mora aqui no Rio, quem mora também no estado do Rio, também está muito preocupado com isso. Bom, gente, a doutora Margarete Dalcomo, né, acho que todo mundo já conhece a doutora Margarete, ela é pneumologista, ela tem uma forte experiência aí na condução e participação em protocolos de pesquisa clínica e tratamento da tuberculose e outras micobacterioses. Ela foi criadora e coordenadora do ambulatório do Centro de Referência Professor Enio Fraga, da Fiocruz, né, em que ela dirigiu nos anos de 2009 a 2012. Ela é membro do Comitê Assessor em Tuberculose do Ministério da Saúde e das comissões científicas das Sociedades Brasileiras de Pneumologia, Tibiologia e Infectologia. Ela também é docente de pós-graduação da PUC-Rio, foi coordenadora e atualmente é membro da Câmara Técnica de Pneumologia e Cirurgia Torácica no CREMERGE. Bom, a doutora Margarete também tem uma larga experiência internacional em pesquisas sobre tuberculose e outras doenças respiratórias ocupacionais, junto à Boston Medical School, OMS, Banco Mundial, enfim. Referência em tuberculose no Brasil, a doutora Margarete Dalcomo se tornou uma das maiores especialistas no tratamento da Covid no Brasil e uma das mais importantes pesquisadoras aí sobre esse tema. No começo da pandemia, inclusive, a médica se tornou paciente, ela, ao ser contaminada pelo novo coronavírus, teve que se afastar momentaneamente aí das atividades, ou seja, ela sentiu na pele o quão grave é esse vírus que apavora aí o mundo todo. Doutora Margarete, mais uma vez bem-vinda, muito obrigada por aceitar nosso convite de estar aqui hoje. Prazer. Muito obrigada. Então, doutora Margarete, passados aí 6 meses que a pandemia do novo coronavírus pegou o Brasil, temos mais de 120 mil mortes,
mais de 3,9 milhões de infectados. A senhora disse recentemente, numa entrevista ao Jornal Nacional, que se os médicos soubessem antes o que sabem hoje, muitas vidas teriam sido poupadas. Mas quais são as principais lições da pandemia até o momento para as autoridades públicas, médicos, cientistas e a população em geral, na sua opinião? Bom, obrigada, Rosane, é um prazer estar aqui nessa live com vocês. Enfim, você colocou várias questões diferentes e igualmente importantes para nós comentarmos. A primeira delas é que realmente são passados aí 6 meses de que a epidemia chegou ao Brasil. Era perfeitamente esperado que ela aqui chegasse, porque nós sabemos que enfim, qualquer doença epidêmica com esse grau de transmissão, lembrando que a Covid-19, quando foi identificada na China, ela já foi identificada como uma doença de alta capacidade de transmissão. Então, existe aquele indicador chamado RT, que é a taxa de transmissibilidade, ela tinha um RT que passava, inclusive, de 3, o que significa que uma pessoa contaminava não a outra, mas a 3 outras, e 3 contaminavam mais 3, e, enfim, isso era geometricamente perigoso, digamos assim. E portanto, não teve nenhuma surpresa de que com essa malha aérea enorme do Brasil, a doença chegaria aqui de avião, como chegou a SARS há mais de uma década atrás, né? Eu pude participar do grupo que assessorou o Ministério da Saúde na época da SARS, e a gente sabe que doenças epidêmicas viroses de transmissão respiratória são altamente transmissíveis, sim. De modo que o que nós esperávamos, na verdade, né, os cientistas, os pesquisadores, os médicos, todo mundo começou a trabalhar muito rapidamente, e o ambiente ideal para um ambiente epidêmico é que tudo funcione com harmonia. Infelizmente, isso não ocorreu no Brasil, né? Desde o início, nós convivemos com informações paradoxais, diferentes, nós dizíamos uma coisa, outros diziam outra, e as próprias autoridades tinham um discurso diferente do nosso, e a própria OMS, né, todo mundo se lembra que a própria OMS chegou a dizer no início de que as pessoas não deveriam ir para o hospital, a não ser com medo de que explodisse o sistema de saúde, a não ser que elas ficassem muito graves. Isso é um erro, né? Na verdade, entre os aprendizados todos que nós tivemos, e foram muitos, um deles é esse: qualquer pessoa que não se sinta bem deve procurar, sim, assistência médica, porque muitas pessoas morreram em casa e, eventualmente, sem assistência, numa situação que poderiam ter sido atendidas de maneira melhor. Então, faz parte dessa, eu diria, intensa curva de aprendizado que nós tivemos com esse período epidêmico, Rosane, muitas questões relacionadas à própria assistência dos pacientes, né? Então, no início, a doença chegou para nós como sendo uma pneumonia diferente, uma pneumonia atípica. E, rapidamente, nós aprendemos e vimos que não é isso. A doença, ela se mostra, na maioria das vezes, como uma pneumonia, sobretudo naquele paciente que já está sendo visto depois de 5, 6 dias de evolução, quando ele já saiu da fase virêmica, né, uma doença que se caracteriza por uma fase dupla, digamos assim, ou uma doença bifásica, em que a fase virêmica se segue de uma fase dita inflamatória, que é a mais perigosa, quando o paciente começa naquela situação imunológica de uma briga com ele mesmo, né, se nós podemos dizer assim, naquela situação de muita liberação de citocinas tóxicas, aquela tempestade, né, que vocês ouviram esse termo muitas vezes, de citocina, onde o paciente, portanto, naquele momento, pode evoluir para uma insuficiência respiratória grave e morrer. Nós aprendemos rapidamente que o que levava os pacientes a morrerem, muitas vezes, não era a pneumonia, mas sim a trombogênese, a hipercoagulabilidade com a qual a doença concorre. Então, essa é uma doença que se caracteriza por fenômenos inflamatórios vasculares, da microcirculação arterial e venosa, podendo levar à formação de trombos. E é isso que muitas vezes levou pessoas a falecerem pela doença. Isso é o que explica, de certa maneira também, muitos casos que têm evoluído com sequelas, né? Sequelas essas vasculares,
cardiovasculares, neurológicas. Muita gente cura a Covid-19 e faz um AVC, ou faz uma meningite depois, ou faz fenômenos neurológicos periféricos. Enfim, há muitas hoje, nós já sabemos, né, com esse período passado, de que a doença pode deixar, sim, sequelas que nós ainda não podemos afirmar quais serão temporárias e quais serão definitivas. Então, assim, de modo geral, nós tivemos uma enorme curva de aprendizado nesse período. Verdade. No início a gente sabia que o vírus atingia os pulmões, causava uma síndrome respiratória aguda e isso levou aí uma enorme corrida por leitos de UTI com respiradores, porque nós temos poucos, né, na rede pública, mas ao longo desse período a gente foi descobrindo isso, que o vírus vai muito além, ele pode atingir o sistema digestivo, os rins, o fígado, o coração e até o cérebro. Como é que ele exatamente ele age no organismo, doutora? Eu só poderia explicar como é que ele entra e ele atinge, porque varia de organismo para organismo, quer dizer, quando existe uma comorbidade, ele vai afetar mais agressivamente? Não, o vírus nós nos contaminamos, é um vírus de transmissão através de gotículas ou até de aerossol. E é por isso que o uso de máscaras e a barreira mecânica é tão importante para a proteção de nós mesmos e das outras pessoas com as quais nós convivemos. Mas o vírus é facilmente contaminante. Uma vez entrando no organismo, coisa que ele faz pelas mucosas da boca ou do nariz, ele atinge rapidamente, ele tem um tropismo inflamatório, digamos assim, inclusive pelas terminações nervosas que estão no nosso aparelho respiratório, na nossa via aérea alta. Essa é a razão pela qual, né, existe uma área chamada bulbo olfatório, que nós perdemos o olfato e o paladar muito frequentemente na Covid-19. Hoje é quase que um diagnóstico de doença, pessoas que rapidamente, mesmo sem ter tido sintomas antes, perdem paladar e o olfato. Isso é um sinal de comprometimento viral pelo SARS-CoV-2. E ele faz, nessa microcirculação toda e nesses neurônios periféricos, ele faz um estrago do ponto de vista inflamatório. Ao mesmo tempo, ele também cria, dentro dos vasos arteriais e venosos, um fenômeno chamado uma endotelite, ou seja, um processo inflamatório que aumenta a coagulabilidade do sangue. Então, faz com que o sangue circule mais devagar dentro dos vasos, o que causa os chamados trombos. Então, causa trombose, leva a fenômeno de trombose, embolias. Então, muitos pacientes faleceram de embolia pulmonar. Esta é a razão pela qual a utilização de anticoagulantes é tão importante e tão estratégica no tratamento dessa doença, inclusive precocemente. E se o paciente é portador de uma condição que a gente chama de comorbidade, ou seja, é obeso, a obesidade é um dos fatores de maior gravidade que concorreu, inclusive, para o aumento da mortalidade. O obeso, ele é, por si só, um paciente potencialmente inflamado, né? A célula gordurosa, ela é uma célula muito inflamada já. Então, houve locais em que a presença de muitos obesos levaram ao aumento da mortalidade. Isso ocorreu, por exemplo, na grande casuística de Nova York, onde a epidemia bateu muito pesadamente, onde há uma quantidade muito grande de pessoas obesas, então a mortalidade se concentrou na população mais desvalida, negra, 40% dos óbitos foram nessa população, e com sobrepeso também. Então, a obesidade é um fator de risco, sem dúvida. E outros fatores, né? Então, pacientes portadores de hipertensão arterial grave, descontrolada, cardiopatias graves, diabetes mellitus descompensada, qualquer doença que não esteja adequadamente tratada, vira e se transforma, digamos assim, num fator de risco. Não para adquirir Covid-19, não é isso, mas para complicar se uma vez a pessoa adquire, é isso.
Entendi. Agora, como a senhora colocou ali, né, um dos aprendizados foi que a urgência em buscar atendimento. No início se falava que apenas no caso de falta de ar é que o paciente devia ir até uma emergência, e fazia sentido naquele momento, porque o nosso sistema público de saúde não estava preparado realmente para receber esse contingente de pessoas que, por isso, colapsou. Né? Mas também por falta de conhecimento sobre como a doença, como o vírus agia no organismo. Mas o que mudou em relação ao diagnóstico da Covid hoje? Quais são os principais sintomas que a gente tem que identificar que é o momento de correr para a emergência, doutora? Não, olha só, a gente não fala isso, Rosane, que tem que correr para emergência. Sim. Não é isso, né? A pessoa tem que ter, essa doença exige paciência, resiliência e cuidado, porque ela é uma doença longa. Ela é diferente das outras viroses respiratórias, que demoram 3, 4 dias, inclusive por outros coronavírus. Os coronavírus são patógenos muito conhecidos de nós. Eles são os responsáveis por esses resfriados leves, digamos assim, que nós temos, 2, 3 por ano, cada um de nós. São coronavírus, a maior parte deles. Então, assim, quando a pessoa ela já é portadora de uma situação desfavorável, né? Como a gente acabou de referir. Sim. Se ela tem qualquer desconforto, isto é, uma febre que leva dias e dias e não cede, isso dá uma fraqueza enorme na pessoa. Se a pessoa já é idosa, se ela não tem condição de ficar num distanciamento social adequado, a fraqueza muscular provocada pela Covid-19 é enorme, é muito difícil a pessoa sozinha, e a pessoa fica completamente só, não pode ficar ninguém perto dela. Então, às vezes, é difícil até para se levantar, para pegar uma comida. Então, por essa razão é que há meses eu estou dizendo, e continuo dizendo, que esse investimento enorme feito em hospitais de campanha deveria ter sido melhor utilizado. Deveria ter sido utilizado para albergar pessoas de leve e moderada gravidade que, por razões sociais e econômicas, não tiveram condições de se manter em distanciamento social adequado nas suas casas, por falta de condição mesmo, né? Por morarem moradias pequenas, sem ninguém da família para ajudar. Se isso tivesse sido feito, talvez nós tivéssemos tido uma letalidade, uma mortalidade maior, né? Você citava no início do programa que nós temos dados no Rio de Janeiro que são preocupantes. Quer dizer, quando a gente fala em mortalidade, nós estamos falando do número de óbitos entre todos os casos, né? Entre todas as pessoas que ficaram doentes. Quando a gente fala em letalidade, nós estamos falando em número de mortes em casos confirmados pela doença. E no Rio de Janeiro, embora nós tenhamos testado muito pouco ao longo desses meses de epidemia, agora que nós melhoramos um pouquinho, mas assim mesmo estamos muito longe daquilo que seria desejável, né? Nós tivemos uma letalidade, ou seja, de pacientes que foram internados e que foram testados muito acima daquilo que seria aceitável, né? Quando há hospitais de campanha que tiveram letalidade muito alta, acima de 60%. Então, assim, o que isso mostra para nós? Mostra que muitas dessas estruturas não foram montadas com as equipes multidisciplinares adequadamente treinadas para atender esses pacientes. Eu disse muitas vezes em muitas entrevistas, Rosane, não é respirador que salva a vida. O que salva a vida é médico, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, gente que sabe trabalhar com paciente grave de terapia intensiva. Isso não é botar uma máquina. Foram compradas muitas máquinas, muitas camas, mas não é isso que salva a vida. O que salva a vida é gente, é outra coisa. Inclusive, eu não tinha colocado essa pergunta aqui para a gente, para fazer para a senhora, mas já que a senhora tocou nesse assunto, né, dos hospitais, a gente teve, muitas pessoas criticaram o fato de, aqui no Rio de Janeiro, que a gente tem tantos hospitais federais, não ter preparado melhor esses hospitais, que sofrem com a crônica falta de pessoal, e agora, essa semana, o Ministério da Saúde está anunciando 4.400 vagas para os hospitais federais do Rio. Talvez se tivesse tomado essa medida lá atrás, doutora, será que poderia ter contribuído, já que são hospitais de ponta?
Se as pessoas contratadas para trabalhar pelas OS tivessem sido lotadas nos leitos desativados dos hospitais federais, porém existentes, eu não tenho dúvida de que nós poderíamos ter gasto menos e ter utilizado melhor o recurso público que foi investido nisso, não tenho dúvida. Sim, sim. Agora, com relação às formas de a forma de contágio, né, e o uso de máscaras, o que mudou em relação aos conhecimentos a respeito das formas de contágio do novo coronavírus, já que recentemente já se fala da possibilidade de ter uma contaminação mais no ar, enfim, cada hora se fala uma coisa, são muitas informações e a pessoa leiga, a população não consegue acompanhar tudo, doutora. A máscara, ela é realmente uma barreira mecânica, ela é efetiva? Se a gente tivesse começado a usar máscara, as caseiras, lá no início da pandemia, poderia ter ter freado mais esse contágio, a gente teria menos vítimas, menos mortes? Ou como é que a senhora avalia isso daí? Olha, Rosane, quer dizer, eu me sinto muito à vontade para responder isso, porque eu defendo o uso de máscara desde o início, né? Na minha primeira manifestação pública, no dia 13 de março. A senhora foi uma das primeiras a falar, e quando ninguém falava, né, em usar máscara, todo mundo não usem. Eu já usava máscara desde depois do carnaval. Os primeiros casos chegaram aqui entre nós no carnaval. Eu tratei várias pessoas que tinham ido ao sambódromo, foram os primeiros casos que nós internamos. Naquele momento, já era caracterizado que se tratava de uma virose respiratória. Ora, se é uma virose respiratória, e se nós utilizamos máscara em todas, por que é que nós não vamos utilizar máscara, que é uma barreira mecânica tão eficiente, numa virose respiratória? Então, essa é a primeira questão lógica. A segunda, e eu defendi e continuo defendendo, o meu modelo de controle epidêmico sempre foi o da Coreia do Sul. A Coreia do Sul controlou a epidemia, foi lá que ela bateu pesado, logo depois da China, estavam ali do lado, né? Sim. A Coreia do Sul rapidamente controlou com duas medidas sanitárias importantes e de impacto. Testou em massa, testava em sinal de trânsito, na entrada das instituições, e deu máscara para a população inteira, coisa que foi rapidamente assimilada, até porque na cultura asiática, Rosane, as pessoas já usam máscara para se proteger quando estão gripadas, quando vão viajar de avião, quando vão a um concerto, justamente com hábito cultural, digamos assim, pensando sempre no coletivo, coisa que aqui, infelizmente, não ocorreu. Infelizmente, né? Não só não ocorreu por esse paradoxo de discurso, né, entre o que eu sempre disse, as autoridades, algumas disseram, né, jogavam a máscara, apareciam em público com a máscara no queixo, quando nós, enfim, repetimos exaustivamente. E ainda vem acontecido isso, né? Enfim, é muito lamentável, né? Na verdade, nós teríamos poupado muitas vidas se não tivéssemos gasto tanta energia e perdido tanto tempo discutindo bobagens desse tipo, remédios que não funcionam, tendo que explicar, voltar à imprensa, muitas vezes, como eu mesmo fui, muitos colegas foram para explicar, e assim, ter que um pouco lutar contra a corrente, né? Como eu digo, né? Isso nós gastamos muito tempo e muita energia com isso. Antes de passar aqui para uma outra pergunta para a senhora, queria mostrar aqui que tem o pessoal que está entrando, a Eliana, muito bom poder ouvir a doutora Margarete, aqui, parabéns pela iniciativa, aqui tem uma paciente sua, olha, um beijo na doutora Margarete, médica querida, muita gratidão por você, sou sua paciente do Hélio Fraga, sou aposentada do Cardoso Fonte, sou Rosângela Rocha Ronfini, sua paciente aí, doutora, participando aí da live, doutora Kelly, doutora Margarete, excelente médica, mortalidade e letalidade de menores, aqui, mesmo de máscaras, mesmo de máscaras, tenho pavor de sair. A cloroquina não funciona mesmo? Vamos depois, daqui a pouco, falar sobre isso também, quero abordar, doutora. Rosângela, proteja-se com a máscara e face shield, ande no bairro bem cedo, tá? Tem uma outra pessoa aqui que está dando uma dica. Bom, doutora,
Então, eu queria perguntar para a senhora agora o seguinte: o principal critério, né, que nós tivemos nos casos de contágio, assim, é a idade acima de 60 anos, ter obesidade, que a gente já sabe que é um dos importantes fatores de risco, né, diabetes, hipertensão, como a senhora colocou aí já no início, mas a gente também teve exemplos de octogenários, até pessoas com mais de 100 anos que conseguiram vencer a doença, doutora. Afinal, qual é o maior diferencial no combate à Covid? O vírus é o mesmo e cada organismo age de forma diferente? Ou temos, de fato, vários tipos de vírus com potenciais de agressividade diferentes? O que é? Porque as pessoas estão perguntando, mandando milhões de perguntas. Não, o vírus é o mesmo, o que muda somos nós, né? O que muda são os DNAs, né? Existem DNAs muito especiais mesmo, né? E as explicações para isso, Rosane, não estão completamente claras, né? Há grupos de geneticistas, né? Ontem mesmo eu comentava isso, a doutora Maiana Zatz, por exemplo, em São Paulo, que é uma grande geneticista, está estudando isso, né? Explicando exatamente, ela tem um grupinho pequeno, inclusive de centenários, de pessoas com 100 anos, que estiveram infectadas, né? tiveram PCR positivo e que saíram. Né? Então, assim, existe algumas conjecturas, digamos assim, de natureza genética mesmo, e mais do que isso, né, eu diria, de natureza, digamos assim, de imunidade adquirida. Né? Essas pessoas tiveram uma exposição ao longo da vida a muitos outros coronavírus. Então, é possível, né, é uma conjectura que eu estou fazendo, né, que Sim. essas pessoas tenham desenvolvido o que nós chamamos uma imunidade cruzada. Né, é uma imunidade cruzada com outros coronavírus, isso é uma possibilidade, né? Isso é que explicaria, ou aquele DNA realmente é muito especial, ele deve ter características das quais eu não posso falar, porque nós não sabemos mesmo, né? Mas o fato é que houve não só no Brasil, houve em países onde no nosso país, embora a mortalidade tenha sido maior proporcionalmente em pessoas de mais idade, mas você deve se lembrar que ainda no mês de março eu dei uma declaração dizendo a Covid-19 vai se rejuvenescer no Brasil, e ela se rejuvenesceu mesmo. Sim. Por quê? Porque a nossa pirâmide de população, ela não é igual à italiana, por exemplo, onde quem morreu era tudo gente idosa, né? Na Espanha, né? Na Espanha morreram asilos de idosos inteiros, né? A situação de o pessoal de sanitário chegava e estavam as pessoas mortas, né? Então, assim, havia uma transmissão muito fácil naquela comunidade já com a imunidade combalida pela própria idade. Mas há pessoas e há DNAs que são muito especiais, eu acho uma coisa muito linda, né? Que alguém centenário tenha sobrevivido à Covid-19. Né? É um espetáculo. Isso nos dá esperança também, né, doutora? Isso nos dá esperança quando a gente vê, enfim, casos assim. Agora, com relação ao tratamento, o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina foi amplamente criticado, condenado por especialistas do mundo todo, condenado pela OMS. Tivemos ainda outras fórmulas mágicas aí sendo oferecidas, a ivermectina e outras medicações aí. O próprio uso de corticoides também causou uma certa polêmica e agora a OMS recomenda o uso em casos graves, né? Está recomendando, hoje estava vendo um noticiário sobre isso. Uma das formas de tratamento também apresentadas foi a terapia de plasma sanguíneo, já se estuda o soro fisiológico a partir de cavalos. Enfim, a sensação é que os doentes estão servindo de cobaias humanas em busca da cura da doença. E nem sempre o que pode funcionar com um pode funcionar com o outro. Afinal, o que é mais efetivo hoje, que se tem conhecimento hoje, doutora? Que é mais efetivo em termos de efeito terapêutico nas diferentes fases aí, quadros da Covid? Rosane, a Covid-19 é uma doença para a qual não há tratamento até o momento. O tratamento que pode se oferecer, que é a melhor maneira de tratar, são as maneiras de tratar um paciente grave em terapia intensiva. Então, são as melhores práticas de terapia intensiva que salvam vidas. Isto é, nós, no início, fomos instados a acreditar, né, pelos primeiros trabalhos publicados na China, de que
não era para usar corticoide. Ora, nós sempre usamos corticoide em pacientes com síndrome respiratória aguda grave, né? Isso faz parte da nossa prática. Então, o que está sendo mostrado agora é apenas um resgate de práticas que nós sempre fizemos. Então, o uso de corticoides, o uso de anticoagulantes, o uso de antibióticos naqueles pacientes graves que apresentam infecção secundária, e mais, e uma outra coisa muito importante, que é a questão que também foi recomendado de início, porque ninguém conhecia a doença, que era a chamada intubação precoce. Isso foi uma coisa que praticamente nós abandonamos. Nós sabíamos e muito fazíamos, e sempre fizemos, né, fazemos até hoje, né, manter o paciente, a não ser quando ele entrava em franca insuficiência respiratória, numa modalidade de tratamento que nós chamamos VNI, ventilação não invasiva, onde você mantém o paciente com uma máscara, né, que a gente chama full face, que cobre o rosto todo, e você ventila com alto fluxo de oxigênio. Isso não era feito de início por uma razão simples de explicar. Todo mundo tinha medo de se contaminar, porque você gera muito aerossol quando faz isso. O oxigênio em alto fluxo, né, você imagina, aquele ambiente ficaria muito contaminado. Então, por esse temor, se defendeu a intubação precoce. Mas não há razão para isso, né? Nós hoje estamos intubando muito menos pacientes, né? O mundo todo aprendeu isso, então esse conhecimento é importante. A outra questão que é importante é que rapidamente, desde a China, começou-se a usar esquemas terapêuticos tentativos. Então, associação de dois antivirais, como lopinavir e ritonavir, que são sobejamente conhecidos e usados no Brasil para tratamento da AIDS, um novo antiviral, que é o remdesivir, que tinha sido testado no ebola e que não funcionou no ebola, tinha sido testado em outras viroses na África, não funcionou. Então, o remdesivir mostrou, foi o primeiro antiviral que mostrou, em estudo norte-americano, né, num grupo grande de pacientes, um resultado positivo no sentido de diminuir o número de dias que o paciente permanecia em terapia intensiva. Então, isso parece pouco, mas já é um grande ganho, porque é o custo em morbidade, né, é o custo de impedir mortalidade e é o custo econômico mesmo, porque uma diária de CTI é muito cara em qualquer lugar do mundo. Sim. Então, isso foi muito importante, né? Depois, o uso de corticoide, quer dizer, o estudo que os ingleses publicaram mostrando corticoide como dexametasona, que é um corticoide barato, antigo, que nós usamos muito em diversas situações, foi o único tratamento que foi capaz de mostrar uma interferência sobre a mortalidade. Ele realmente, no grupo tratado, diminuiu a mortalidade. Então, isso são práticas que, na verdade, nada tem de novo, são apenas um resgate de práticas que nós já conhecemos, apenas feito, demonstrado por estudos clínicos controlados e randomizados, que são a melhor maneira de você demonstrar uma informação de natureza científica. A questão da cloroquina, ela foi também usada na China no início, né, por absoluta falta de tratamento para a doença, né, porque a cloroquina, como a hidroxicloroquina, faz parte de um grupo grande de medicamentos que permanentemente são estudados no sentido do realinhamento farmacológico, saber se drogas que já existem podem servir para outra coisa. E a cloroquina e a hidroxicloroquina haviam mostrado in vitro quer dizer na bancada, não tem nada a ver com gente, né? Numa concentração maior, uma pequena possibilidade de atuar como viricida, né? Então, capaz de impedir a replicação viral. E aí começou-se a ser utilizado, isso virou isso tudo que a gente conhece, esse desastre. De lá para cá, foram publicados muitos trabalhos utilizando a cloroquina. Ela rapidamente se mostrou ineficaz para impedir a mortalidade, para impedir a progressão de gravidade de casos internados. Então, ela foi rapidamente abandonada. No Brasil mesmo, nós já deixamos de usar, eu particularmente não usei, mas muitos usaram, já deixou-se de usar para formas graves, desde o mês de abril, com um mês de doença aqui, já ninguém mais usava.
E aí começou-se essa politização, a meu juízo, muito triste, né? E mesmo médicos, alguns colegas acreditando nisso, passando a distribuir o remédio como se fosse um saquinho de ilusões, como eu chamo, né? De maneira associada ou não com outras coisas que não têm nenhum sentido, como zinco, vitamina C, enfim, eventualmente até um pouco de corticoide, como nós sabemos, que têm sido distribuídos politicamente de maneira equívoca, né? Infelizmente, nós não temos uma população, enfim, com conhecimento, né? Grande parte da população que recebe esses medicamentos crítico para nos ouvir e entender que não adianta, é uma doença para a qual você tem que ter paciência, cuidado, uso de medicação sintomática, se piorar tem que ir para o hospital e vai receber os cuidados que se recebe no hospital. Esse mesmo equívoco se replicou em outros medicamentos, como vermífugos do tipo nitazoxanida, ivermectina, e tem gente distribuindo isso politicamente, né? Nós estamos no ano de eleição, afinal de contas, né? Mas é muito triste, né? Eu quero os usos feitos disso tudo, né? É muito triste que as pessoas acreditam e tem gente que vai ficar boa porque vai ficar boa de qualquer maneira. Nós estamos falando de uma doença em que 80% a 85% das formas são leves. Né, são leves, não precisa tomar remédio, tem que tomar sintomático, remédio para febre se tiver febre, se tiver uma febre prolongada, eventualmente nós vamos usar um antibiótico preocupados de ser uma infecção secundária. Se o paciente tiver um fator de risco, ele vai usar anticoagulante oral, se ele não é internado. Existem marcadores no sangue que são feitos para demonstrar se ele tem ou não indicação de usar anticoagulante, e isso é feito sem nenhuma dificuldade. Então, assim, tudo pode ser monitorado e as pessoas precisam entender que, ao dizer isso, eu estou dizendo com a responsabilidade de um médico que vem tratando de pacientes com a doença desde março. Certo. Doutora, agora, a senhora você citou também no início, mas com relação às sequelas, né? Sabemos que alguns pacientes eles precisam fazer fisioterapia respiratória, outros ficam dependentes de hemodiálise por algum período. Diante do que já se sabe hoje, quais são as principais sequelas que um doente de Covid pode vir a ter e como deve ser esse acompanhamento desse paciente depois que ele recebe a alta, que ele vai para casa? Já existem protocolos firmados sobre isso? O que você tem de novo sobre isso, doutora? Nós sabemos, como estamos tratando de uma doença que é nova, né, uma doença que nós conhecemos há 8 meses, né, e no Brasil há 6, né, nós aprendemos com aqueles que nos antecederam, nós sabemos que a Covid-19 pode deixar sequelas. Essas sequelas são de natureza respiratória, mesmo em pacientes que não ficaram graves, que não ficaram entubados, nós estamos vendo pessoas que ficam com uma sensibilidade, uma perda de capacidade aeróbica e que nós ainda não podemos responder se ela será definitiva ou se ela é temporária. De modo que a fisioterapia respiratória em pacientes que ficaram graves, que foram ventilados mecanicamente, sem dúvida nenhuma, ela tem um papel definitivo nessa recuperação. Porém, pacientes que ficaram com intubação prolongada, que é muito frequente na Covid-19, né, diferente de um paciente que se interna com pneumonia, ele fica 3, 4, 5 dias colocado em ventilação mecânica e depois sai. Né? Na Covid-19 não é assim, tem paciente que fica 12, 14 dias, tem que evoluir para traqueostomia e ficar ligado à máquina através de uma traqueostomia, esse paciente fica com dano pulmonar de natureza inflamatória e que resulta numa fibrose pulmonar. Fibrose pulmonar tira a capacidade funcional dessa pessoa, de modo que qual é a gravidade disso, como é que isso vai evoluir, nós precisaremos ter aí análises de certas coortes de pacientes estudados retrospectivamente para que nós possamos avaliar qual é o grau de dano e qual é a frequência desse dano. Da mesma maneira, há
há sequelas neurológicas, né? Muita gente cura da Covid e aparece logo depois com dor de cabeça, fenômenos meningoencefálicos, fenômenos de neuropatia periférica, fenômenos de obstrução vascular de extremidades. Nós tivemos pacientes que sofreram, inclusive, amputações de extremidades, né, por obstrução. Então, tudo isso são sequelas da doença que nós hoje sabemos que podem ocorrer. Algumas transitórias e outras que nós não podemos ainda dizer, mas possivelmente definitivas. Certo. Doutora, antes da gente passar para um próximo bloco aqui de perguntas, eu queria... Tem alguns jornalistas que também assistem o Papo de Pandemia, e a gente está aqui com a Rose Eskenazi, jornalista. Oi, Rose, obrigada. Doutora Margarete, sou sua fã, está aqui comentando. Obrigada, Rose. Bom... o Gustavo Ribeiro, ele é chefe de reportagem do jornal O Dia, ele está me perguntando, obrigada, Gustavo, está aqui. Doutora Margarete, muito bom assistir a sua participação aqui, grande contribuição. Ele tem uma pergunta, estamos em eminente risco de uma segunda onda de Covid no Rio? O aumento de casos é explicado apenas pela versão oficial das autoridades em relação à mudança de classificação dos casos pelo Ministério da Saúde, ou o recente aumento de casos é indício de real agravamento da curva? É uma pergunta do Gustavo. Olha, eu não falaria, Gustavo, em segunda onda. Eu acho que no Brasil nós não podemos falar em segunda onda. O critério, a mudança de critério é uma coisa, né? O aumento que nós estamos vendo relativo de casos, né, não acompanhado por um aumento de óbitos, porque isso não houve, né? Eu estou falando muito especificamente na situação do Rio de Janeiro, que é uma situação bastante singular e com peculiaridades de gravidade também muito daqui do Rio de Janeiro, né, e que demonstram, na verdade, o caos, né, administrativo e essa falta de coordenação que caracteriza esse controle sanitário, digamos assim, inadequado, apesar de todo o nosso esforço, né? Então, eu não falaria em segunda onda, acho que nós não podemos falar. O que nós podemos falar são eu diria, usando a sua metáfora, né, de marolas de recrudescimento, quer dizer, nós ainda estamos na primeira onda, né? O Brasil não teve aquela forma epidêmica como os países europeus, né, de montanha, que a gente chama, né? Subiu, atingiu o pico e desceu, assim, essa forma, sim, né? Não teve. O Brasil teve uma subida, demorou a chegar ao pico, então lá para o fim de maio, meio de maio, chegamos ao pico epidêmico e nós permanecemos num platô, mas num platô muito alto e que reduz-se muito lentamente. Essa é a situação que nós estamos. Então, e com essas aberturas todas feitas da maneira como nós sabemos, né, abrindo para todo mundo pegar transporte coletivo, sem os devidos cuidados, muitas vezes, nós assumimos, né, quer dizer, as autoridades assumiram o risco de que poderia haver aumento de casos decorrente disso, e é o que está acontecendo, né? Eu passei, por exemplo, 3 semanas sem fazer um diagnóstico de Covid-19, né, possivelmente outros também. De 8, 9 dias para cá, eu internei 3, fiz 5 diagnósticos, né? Então, assim, um médico apenas, né? É muita coisa. Sim. Isso representa alguma coisa, né? Isso representa, e eu não estou falando de diagnóstico na rede pública, eu estou falando de diagnóstico na Zona Sul, onde sim, a situação nos preocupa muito. Por quê? Porque o número de suscetíveis, ou seja, de pessoas que estão sujeitas a se contaminarem agora, depois de passarem esse longo período quarentenadas, né, muita gente está em casa há praticamente 5, 6 meses, e essas pessoas compõem esse grupo que eu estou chamando dos suscetíveis, que são aquelas pessoas que agora, ao se exporem, vão ter um risco maior de se contaminar. Então, nós ainda não atingimos um grau e uma taxa de imunidade comunitária que seja segura, e nós só vamos atingi-la quando nós pudermos somar a imunidade comunitária já existente e alcançada a uma cobertura vacinal, coisa que não é para agora.
Certo, doutora. Obrigada pela resposta, acho que atendeu aí o Gustavo. Agora eu vou voltar aqui para perguntar para a senhora sobre a questão dos testes, né? No início houve uma intensa corrida dos laboratórios para fabricar testes, cada laboratório criando, lançando seus próprios testes, a gente não sabe que tipo de certificação, inclusive, esses testes tinham, enfim, tudo muito confuso, né? E há controvérsia também em relação à eficácia desses testes. Afinal, hoje o número de testes realizados é ainda muito aquém do que a gente precisa, né? E qual o nível de segurança das testagens que são disponíveis hoje atualmente? O teste de farmácia, por exemplo, ele é mesmo eficaz? Porque as pessoas não têm como recorrer aí quando conseguem, querem conseguir mais barato, as pessoas querem fazer. O que a gente pode ter nesse sentido hoje? Assim, a primeira coisa que as pessoas têm que entender, Rosane, só existe um teste para diagnóstico de Covid-19, que é o PCR por suave nasal. Este é o único teste que faz diagnóstico de Covid-19. Os testes feitos em sangue não são diagnóstico de Covid-19. Então, essa corrida equívoca, errada, inútil, ela serviu para muitos laboratórios fabricarem testes cujo controle de qualidade não passaria, né, numa análise bem feita. O Brasil importou testes de muito má qualidade, né, nós sabemos que houve alguns que chegaram a nós cuja sensibilidade não passava de 20%, ou seja, todo mundo gastou dinheiro à toa, né, porque os seguros nem pagam esses testes, né? E então isso, muita gente ganhou muito dinheiro com isso e o resultado prático foi nenhum, né? E a população, embora nós tenhamos dito isso exaustivamente, não entendeu que isto não é diagnóstico. Então, ia fazer um teste sorológico, eu cansei de ver isso, Rosane, ligavam para a gente e diziam, doutora, eu estou ótimo, fiz um teste no sangue e deu tudo negativo. Eu dizia, que pena, ter tudo negativo é muito ruim, o ideal é ter tudo positivo. Né? Então, o que isso quer dizer? Quando que um teste sorológico no sangue é indicado? Em duas situações. Quando nós estamos fazendo estudo de população, como esse grande estudo coordenado pela Universidade de Pelotas, chamado EpiCovid, que tem o objetivo de determinar qual é o percentual da população que já foi infectado pelo vírus e que desenvolveu anticorpos. Essa é a primeiro objetivo, a primeira, digamos assim, utilização correta de um teste sorológico. A segunda utilização é naquelas pessoas que já tiveram, como eu, você cura, tem um teste de PCR negativo, provando que você curou, né, porque o certo é isso, é ter um teste positivo, depois de 2 semanas, 15, 16, 17 dias, você testa de novo, está negativo, sai do isolamento, volta para a sua vida e vida que segue. Dias depois, semanas depois, você faz um teste sorológico que vai mostrar se você desenvolveu ou não anticorpos. E quantos desses anticorpos, eventualmente, são neutralizantes, dando a você a chamada imunidade pessoal, digamos, contra o patógeno. E isso, tanto maior numa determinada comunidade, maior é a taxa da chamada imunidade comunitária, ou esse termo que vocês também tantas vezes ouviram falar, imunidade de rebanho, que, na verdade, é um termo inadequado, porque ele é um termo da vacina, né? Se atribui essa terminologia, é um termo da vacinologia e não da epidemiologia, né? O termo que nós usamos é imunidade comunitária. Então, assim, é isso, para isso serve teste sorológico. Portanto, caros ouvintes, não queiram ficar fazendo teste sorológico sem o menor sentido. Então, nós fazemos em pessoas que são contatos de casos, que nunca tiveram sintomas e que vivem com a pessoa que teve doença, que não tem justificativa de fazer um PCR, porque não tem nem sintoma, porque já passaram 3, 4 semanas, aí nesse caso a gente faz um teste sorológico para ver se aquela pessoa está ou não imunizada. São essas as indicações. Acho que eu fui clara, não fui? Sim, sim, sim. Porque eu ia até te perguntar justamente sobre isso. O que a senhora achava dessa estratégia de imunidade de rebanho que tanto se fala, né? Precisamos mesmo que mais pessoas se contaminem e morram para que possamos ter mais resistência contra o vírus no país.
Como é que é isso, doutora? Não, é isso, é isso que eu expliquei. Imunidade de rebanho é aquela que é conferida por uma vacina, né? Nós não temos vacina. Vacina não é agora que vai ter, vacina vai demorar ainda um pouco, né? Então, quando você tem, por exemplo, em determinadas situações, uma taxa de imunidade comunitária alta, nós sabemos que aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, há determinadas comunidades que já estão com 20, 22% feitos nos inquéritos sorológicos mostrando IgG positivo. Então, quer dizer, existe uma imunidade comunitária razoável. A questão que se coloca é: será que em algumas situações no Brasil nós vamos atingir imunidade comunitária sem precisar daqueles 60% teóricos que nós proclamamos? É possível, mas nós não podemos responder, Rosane, porque nós não sabemos. Qualquer coisa que eu disser é conjectural. Nós falamos com certeza daquilo que nós demonstramos, o resto é hipótese. Sim, evidência científica não dá, né, doutor? É só... E hipótese existe ou para ser confirmada ou para ser negada, cientificamente baseada em modelos. Então, hoje, nós podemos dizer, agora de manhã, hoje eu estava lendo a situação do estado do Maranhão, é muito curioso. O estado do Maranhão tem uma imunidade comunitária encontrada que talvez seja a mais alta do mundo até o momento, por razões que nós não sabemos explicar. Muita gente se contaminou, muita gente morreu também, né? Mas eles estão encontrando lá nos testes sorológicos de inquérito 40%, é muito alto, é surpreendente. Em Manaus, onde a epidemia também bateu, e bateu muito forte, morreu muita gente, foi muito rápida, né? Vocês todos se lembram daquelas cenas de covas e covas abertas, né? Eu mesmo disse, quando me perguntaram se eu não estava sendo pessimista ao falar de epidemia, e eu disse essa frase que algumas pessoas até ficaram um pouco chocadas, eu disse: eu acredito em cemitério, eu acredito em cova aberta. Isso é que quer dizer que a mortalidade aumentou. Então, uma cidade que enterrava 30 e passou a enterrar 160, a epidemia está graçando. Entendeu? Então, assim, depois, rapidamente, Manaus controlou a epidemia. Então, hoje, Manaus tem uma taxa de imunidade comunitária também bastante interessante e relativamente alta. Então, o Brasil é um país enorme, continental, com diferenças regionais marcadas, com comportamentos epidêmicos diferentes, e hoje a nossa grande preocupação é a interiorização da epidemia, né? Não há praticamente mais nenhum município brasileiro que não tenha tido pelo menos um caso, então, portanto, mostrando o espalhamento epidêmico importante, e nós precisamos seguramente continuar investindo na testagem das pessoas e nos comportamentos de proteção individual e de proteção coletiva, através do uso de máscara, dos cuidados de higiene, do distanciamento social, que ainda são as nossas grandes armas. Certo. Agora, doutora, eu queria perguntar para a senhora aqui sobre vacinas, né? A Eliana Viana pergunta aqui quais as perspectivas em relação às vacinas, e eu queria perguntar aqui para a senhora: a esperança dos brasileiros é que a vacina, ou as vacinas, né, estejam prontas logo para que a gente volte a respirar aliviado, né? Mas ontem o ministro interino da Saúde anunciou que até o início de 2021 a vacina produzida pela Fiocruz, né, em parceria com a AstraZeneca e a Universidade de Oxford, começa a ser distribuída já no início de 2021. Quando, afinal, acho que é a grande dúvida das pessoas, né? Quando, afinal, ela vai estar disponível para todos os brasileiros? Aí, até lá, o que a gente faz para prevenir a doença e suas complicações? Vamos ter que continuar vivendo da maneira como a gente está vivendo? Vamos. A resposta é simples, vamos. Vamos continuar vivendo com restrições ainda durante muito tempo. Chegaremos ao final do ano com restrições, máscaras fazem parte da nossa indumentária, eu diria, né, os cuidados rígidos de controle, de proteção individual, de hábitos de higiene, que, aliás, são muito saudáveis mesmo, né? O brasileiro toma muito banho e lava pouco as mãos, né? Isso é clássico no Brasil, né? Então, assim, isso é muito, muito característico, né? Então, assim, é importante, né?
nós todos sabemos disso, né? Da nossa cultura isso, né? Você cansa de ver no lugar público, as pessoas vão ao sanitário e saem sem lavar a mão, que é uma coisa absolutamente inadmissível, né? Mas isso ocorre, né? Verdade. E nós sabemos. Mas o fato é que esses hábitos que são saudáveis e corretos devem estar incorporados aos nossos costumes. As vacinas, né, o Brasil está com 3 vacinas em fase 3 de desenvolvimento. Todas elas são, até que prova em contrário, promissoras. Nenhuma vacina poderá ser aprovada e colocada em registro no órgão regulatório nosso, que é a Anvisa, antes do término dos fase 3. Então, existe um fase 3 da vacina chinesa, da empresa Sinovac, num acordo de transferência de tecnologia com o Instituto Butantan em São Paulo. Existe uma vacina produzida pela AstraZeneca, cujo modelo é da Universidade de Oxford, que está sendo produzida pela Fiocruz num acordo de transferência de tecnologia. Isso está sendo feito paralelamente ao desenvolvimento dos ensaios de fase 3. Esses ensaios devem estar terminados até o mês de outubro. Se faz uma análise interina dos dados, se publica essa análise interina, e nós estamos produzindo na Fiocruz, sob risco. O que quer dizer sob risco? Né? Muita gente me pergunta. Sob risco é o seguinte: se o fase 3 mostrar resultado ruim, joga tudo fora, não serve para nada. A AstraZeneca está produzindo 400 milhões de doses sob risco no Reino Unido. Se o fase 3 de lá também não der em nada, que estão fazendo em 10 mil pessoas, também vai tudo, de nada vai adiantar. Nunca houve uma vacina tão rápida. A vacina é um processo muito longo, algumas levam 10 anos, e não há a menor possibilidade de se pensar em se distribuir vacina sem que esses controles, digamos assim, mesmo que algumas fases estejam sendo feitas num regime que nós chamamos, desculpa o anglicismo, né, de fast track, né, em regime de muita rapidez, mesmo assim não dá para atropelar algumas etapas. Então, a vacina da AstraZeneca, digamos que o fase 3 tenha um bom resultado na primeira análise desses primeiros 60 dias, os resultados interinos sejam colocados em publicação, depois disso é feito o registro na Anvisa. Paralelamente a isso, será definido o cronograma de vacinação e os grupos de vulneráveis que serão vacinados primeiro. Né? Não tem como vacinar a população toda, absolutamente. A vacina tem uma logística, ela é dada em 2 doses, de modo que não adianta tomar uma só, tem que voltar um mês depois para tomar a segunda. Então, vocês têm que pensar que nós estamos falando de uma população de 210 milhões de habitantes, 2 doses. Então, digamos que a gente vacine 100 milhões de pessoas no Brasil. São 200 milhões de seringas, 200 milhões de frascos, a logística de distribuição, a determinação dos grupos vulneráveis. Quem serão os grupos vulneráveis? Muito provavelmente os óbvios, aqueles que têm risco maior de morrer pela doença. Então, gestantes, né, grávidas, são o primeiro grupo que deverá ser protegido, pacientes idosos, pacientes com comorbidades, profissionais de saúde que estão trabalhando na linha de frente, todos eles, militares em áreas estratégicas e outros grupos que depois vão sendo incorporados para receber a vacina. Isso num país grande como o Brasil, vocês hão de convir que a logística não é simples. Então é isso. Vamos ter que ter paciência, né, doutora? Paciência e seguir as regras. Olha, Rosane, nenhuma vacina foi tão rápida. A vacina para a influenza, que é a que nós tomamos todo ano, levou 4 anos, né, e foi muito rápida. Então, assim, vacina em 6 meses é muito difícil. Então, dizer, vamos ter, eu não sei lhe responder se o Ministério da Saúde do Brasil vai ter condições, ou se o Instituto Butantan em São Paulo terá condições de receber lotes da vacina chinesa prontas para vacinar a população. Isso eu não posso responder, porque realmente eu não sei. Certo. Ainda sobre vacinas aqui, o Ricardo Machado, que também é jornalista, obrigada, Ricardo, de estar aqui com a gente. O Ricardo, inclusive, ele assessora a Sociedade Brasileira de Imunizações. Ele está perguntando aqui sobre as vacinas. Circula hoje a notícia de que os Estados Unidos começam a vacinar antes das eleições de novembro. Como a senhora avalia esse anúncio?
Acho que é um anúncio político, né? Haverá eleições nos Estados Unidos, né? Então acho que é um anúncio de natureza e de motivação eminentemente política, não técnica e não científica, porque até onde eu saiba, nos Estados Unidos há outras vacinas que estão em fase 3, há a vacina da Moderna, há a vacina da Janssen, há vacinas que estão avançadas, mas que não estão ainda numa fase de registro regulatório permitindo a sua aplicação massiva, até onde eu saiba. Então, eu acho que é um anúncio, digamos assim, estrepitoso, mas não acredito particularmente que isso poderá ser viável. Agora, hoje também, doutora, sabemos que é bom, sabemos que algumas doenças já estavam erradicadas, todo mundo já sabe, está careca de saber aí, algumas doenças já estavam erradicadas sob controle no Brasil e voltaram a assustar a população por conta de fake news, que acabaram reduzindo a cobertura vacinal no país em diversas frentes, aí, como é o caso do sarampo, né, que voltou com muitos casos. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro disse que ninguém pode obrigar ninguém a tomar a vacina. A senhora acha que esse movimento anti-vacina ou esse comportamento aí dúbio do presidente pode prejudicar a imunização quando a vacina estiver disponível? Olha, Rosane, eu acho várias coisas, né? Quando nós pensamos que já vimos tudo, nós ainda vamos ver mais coisas assim sem sentido sendo ditas, né? Ou com sentido que eu não sei dizer qual é. Né? Mas que a nós nos entristeceu enormemente, que a maior autoridade do país diga ou faça uma declaração, no mínimo ambígua, que pode de novo criar confusão nas pessoas. Eu considero particularmente o movimento anti-vacinas uma das demonstrações mais obscurantistas, equívocas, injustas, porque quando um pai e uma mãe diz que não vão dar vacina numa criança, a criança é indefesa, ela não pode reivindicar tomar vacina. Né? E se o sarampo voltou ao Brasil, ele voltou por negligência daqueles que não levaram os seus filhos para serem vacinados. O Brasil tinha o sarampo controlado, nós recebemos inclusive prêmios por isso, né? E o sarampo voltou. Da mesma maneira como o obscurantismo de todas as motivações, digamos assim, políticas, ideológicas e até religiosas, como, por exemplo, contra a vacina da polio, a polio estava praticamente sendo erradicada no mundo, e a polio começou a aparecer no mundo muçulmano, porque criou-se a ideia absolutamente fantasiosa de que a vacina utilizava uma microfração que vinha do porco, então parou-se de dar vacina e apareceram casos de pólio no mundo árabe, na Península Arábica, etc., e rapidamente a OMS foi conversar com os governantes para alertar a população. Então, assim, a desinformação, o preconceito, e movimentos que, na verdade, surgem do nada, reivindicando uma suposta libertação, é o meu direito, ora, o seu direito acaba quando o do outro começa. Você não pode botar ninguém em risco e não pode impedir de dar proteção a uma criança menor de idade, que não tem possibilidade de se defender, por exemplo, contra o sarampo, ou mesmo contra a pólio, né? Da mesma maneira como você não poderá, ninguém é obrigado a tomar, claro que não, você não pode obrigar ninguém a tomar, mas o governo pode instar a população e dizer, olha, nós estamos oferecendo algo que pode lhe dar uma proteção, e nós sabemos que as vacinas não vão dar proteção, Rosane, de 100%, nenhuma delas. Mas elas vão dar uma proteção de 55%, 60%, que é uma coisa muito boa, porque com isso, somado à imunidade comunitária, somado a outros fatores, você intercepta a cadeia de transmissão, você controla a epidemia. E, além disso, você diminui a agressividade da doença. Uma pessoa vacinada, se tiver Covid-19, ela vai ter a doença muito atenuada pelo fato de ter sido vacinada. Então, tudo isso são questões tão positivas e tão boas, que essa é a noção e a informação que é nosso dever passar às pessoas. É claro que com isso não estou dizendo que todo mundo tem que ficar ansioso, neurótico, esperando vacina para amanhã, porque a gente diz a verdade, não haverá. Vacina não é, a meu juízo, não é para 2020. Não haverá vacina em 2020. E se houver em 2021, no primeiro semestre, nós estaremos tendo uma conquista extraordinária,
inédita e muito boa que o Brasil tenha conseguido, nessa corrida do mundo todo, tenha conseguido participar de maneira bonita, tecnicamente justificável, como nós estamos fazendo nesse momento. Agora, doutora, infelizmente, ao nosso mandatário fazendo uma declaração dessas, que reverbera aí no país inteiro, né, acaba favorecendo mais fake news em torno da vacina. E aqui a gente tem um exemplo para ilustrar, a Kelly que está falando aqui, olha, Kelly Delgado Marinho. Oi, Kelly, obrigada por estar aqui. Ela é mãe de uma menininha linda. Bom, ela falou o seguinte: hoje eu recebi um vídeo onde um homem que se identifica como médico italiano dizendo que a vacina contra a Covid, né, será um veneno que irá gerar mortalidade em massa. Como pode circular um vídeo desse contra a vacina que estão tentando desenvolver? Ou seja, né, e aí junta-se com a desinformação da população e a fake news, né, doutora? É uma bomba prestes a nos atingir novamente. Liberdade de expressão existe, né? E nós vamos defendê-la sempre, Rosane. Agora, a irresponsabilidade de alguns, eu diria mesmo a perversão, né? Alguém que dá uma declaração dessa é uma declaração pública de perversão, é como eu diria, entendeu? Não há outro diagnóstico. Sim, sim, com certeza. Agora, ainda falando sobre... bom, aí a gente entrou no assunto do negacionismo, né? Que as pessoas negam as evidências de que as vacinas, os imunizantes ajudam a controlar as doenças, né? E a senhora também foi infectada logo no início da pandemia e teve que se afastar temporariamente das suas atividades. Hoje, foi anunciado que o jogador Neymar também está com o coronavírus. A gente ainda não sabe exatamente como é que está a situação dele, eu só ouvi essas notícias aí. Mas, felizmente, infelizmente, muita gente ainda parece acreditar que se trata de uma gripezinha. Né? O que a senhora diz para essas pessoas, doutora? Passados 6 meses? Que elas leiam os noticiários, né, e que entendam que mais de 120 mil mortes, mais de 120 mil famílias atingidas e que vivem um luto pelos seus entes queridos que morreram, eu acho que o dado fala por si só. Né? Nós sabemos que essa é uma doença que 85% das formas realmente são leves, o número de recuperados no Brasil é enorme, enorme, né? Eu faço parte dessa estatística, né? Eu não tive Covid logo no início, Rosane, eu tive Covid-19 no final do mês de maio, no pico da epidemia, Sim, né? Foi. E eu não tive uma forma grave, eu tive uma forma moderada, eu me recuperei, enfim. E é isso, quer dizer, essa é a informação que tem que ser passada. É uma doença que a maioria dos casos é leve, eventualmente moderado, nós nos recuperamos e o número de recuperados no Brasil é muito grande. Agora, nós podíamos ter salvado muito mais vidas, poderíamos ter muito menos famílias de luto se nós tivéssemos feito o que nós exaustivamente recomendamos. Lockdown das cidades no momento adequado, nós chegamos a fazer um documento, encaminhar ao Ministério Público, recomendando no Rio de Janeiro que assim fosse feito, isso foi ignorado, nós nunca alcançamos uma taxa de distanciamento social adequada, nem em São Paulo, onde se obteve as mais altas, 50%, 57%, no Rio de Janeiro, longe disso, nunca alcançamos, sempre foi uma coisa dúbia, um pouco caótica, e é por isso que explica que nós aqui temos uma letalidade maior e uma mortalidade maior pela doença. Sim. E, doutora, tem uma questão aqui trazida por uma questão atípica aqui, que é do Jomar. Oi, Jomar, obrigada de estar aqui. Jomar Falcão Mendes. Boa noite, Rosane, doutora Margarete. Doutora, tenho acompanhado a senhora desde o início, vi vários relatos, a maioria na Globo News. Parabéns pelos esclarecimentos. Tem uma pergunta. Meu filho mora na cidade de Milwaukee, nos Estados Unidos, testou positivo após procurar por centro médico por estar com febre alta, dores no corpo e cabeça, fraqueza total, chegando a ficar 2 dias praticamente sem se levantar da cama. Porém, o médico do referido centro de Covid da casa receitou apenas Tilenol e eu não consegui ver o resto. Bom, ele está fazendo uma pergunta aqui sobre tratamento, né? Porque
não consegui ver o restante da mensagem. Ele está descrevendo uma situação muito parecida com a nossa, alguém que tem sintoma. Lá também tem acontecido isso, né, doutora? Foi procurar um serviço médico, né? Vocês devem ter visto aí um depoimento recente pela grande atriz Sharon Stone, contando da sua própria família, né? As dificuldades que teve de testar pessoa doente da sua própria família, que não foi feito o teste nem o controle dos contatos. Então, assim, receitar Tilenol, que é paracetamol, é um medicamento sintomático para febre baixa, é conveniente. Nos Estados Unidos não se usa dipirona, como nós usamos no Brasil, né, lá não é usado apenas paracetamol, que é um antitérmico, melhora a dor no corpo, né, a doença dá muita dor no corpo. Se o filho dele não tem nada de grave, a conduta não me parece nada errado. O que não está certo é não testar. O certo é testar a pessoa e fazer o controle dos contatos. Nós estamos desenvolvendo, inclusive, um projeto dessa natureza aqui no Rio de Janeiro, né, numa grande área de comunidade, como na comunidade da Maré. A Fiocruz está capitaneando um projeto onde nós testamos com PCR e cada doente testado positivo gera, no mínimo, 4 a 5 contatos para serem também examinados. Isso é que se faz controle epidêmico, e que é o certo. Sim. Muito interessante esse projeto, inclusive, até perguntar também para a senhora, mas a senhora já antecipou aqui. Bom, muito interessante esse projeto da Fiocruz. Agora, chegando aqui no final da nossa entrevista, né, a gente queria falar sobre flexibilização e novo normal, doutora. Acho que tem muita gente com dúvidas aí, né? Acho que nem a comunidade médica e científica poderia prever uma quarentena tão longa, né, aqui no Brasil. Até mesmo muitos médicos e epidemiologistas até admitiram ser muito difícil prosseguir com um total isolamento social, né, com tantas restrições, uma vez que também tem que se considerar a importância da saúde mental e social, as pessoas precisam conviver umas com as outras. Como é que a senhora avalia a estratégia de isolamento social no Brasil? A adesão, como a senhora disse, não foi feita corretamente, paramos antes da hora, paramos direto, subestimamos a agressividade do vírus. Como é que a senhora avalia essa questão? Você já perguntou e você já respondeu, é isso mesmo, tudo isso é verdade, né? Mas e agora, né? Agora está todo mundo cansado, né? Tem gente que está em casa há 5 meses, né? Tem gente que é muito sozinha, tem pessoas que ficaram deprimidas, mas o custo de uma epidemia é muito alto, e é uma coisa que a gente tem que, digamos assim, explicar isso e dizer de maneira muito realista, Rosane. Esta não será a última epidemia que nós vamos enfrentar. O homem está tratando o planeta tão mal que a mesma razão pela qual esse vírus migrou do mundo animal, atravessou a barreira humana para nos atingir, outros virão também. A Amazônia, nossa Amazônia legal, é o maior celeiro de coronavírus no mundo. Se nós continuarmos esse desmatamento, essas queimadas, essa desgraça que se abate sobre a Amazônia, esse maltrato da nossa digamos assim, da nossa ecologia, nós estamos propiciando o aparecimento de outras epidemias. Lembre-se que o Brasil teve casos de febre amarela urbana. E por quê? Porque desmatou-se a bainha das florestas perto das cidades, permitindo que o vírus migrasse para as cidades. E causando, então, assim, o homem é responsável pelo cuidado do planeta. Então, eu estou fazendo esse alerta, não para fazer retórica, digamos assim, vazia, mas para um alerta médico mesmo, né? De que as pessoas tenham consciência, né? As coisas não são casuais, né? Não houve um meteoro que caiu aqui, não é isso. Né? Aliás, eu costumo dizer sempre, viu, Rosane, a Terra, o mundo não vai acabar, a meu juízo, nem por bomba atômica, nem por um outro meteoro que foi o que matou os dinossauros. Eu acho que o ser humano está em risco pelas epidemias que podem vir. Olha, doutora, isso é assustador. Muita gente não vai nem dormir hoje, hein? Olha, doutora, mas olha, se perder o sono, e perder o sono inspirado, pensando que nós devemos gostar uns dos outros, né? Como nós médicos que gostamos de tratar de pessoas, né? E queremos ficar bem para tratar das pessoas. E se nós pensarmos que cada um de nós pode fazer a sua parte, Rosane, eu acho que nós podemos contribuir para isso não acontecer.
Verdade, doutora. Agora, com o novo normal no Rio de Janeiro aqui, né? Vamos trazer para a nossa realidade aqui do Rio. Vemos a cada dia pessoas se aglomerando, né? Principalmente aqui no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil. Mas aqui no Rio de Janeiro a gente tem visto muito. O último final de semana, praia lotada, muita gente desrespeitando as regras, fazendo festa sem máscara. Em boa parte da cidade, inclusive locais fechados, o uso de máscara não tem sido respeitado e quando tem sido é o uso incorreto. Enfim, e o município começou ontem, entrou numa nova fase de flexibilização aí, passou a permitir o funcionamento das atividades culturais, né? Museus, teatros e tal. E hoje a Fiocruz, né? Hoje à tarde, a gente publicou no nosso site também, que a Fiocruz publicou um estudo que mostra que a taxa de letalidade no município do Rio é de 10,7%. Que a gente falou no início da live, algumas pessoas não pegaram essa informação. De 10,7%, ou seja, uma pessoa morre a cada 10 infectados. É bem acima da média mundial, né, doutora? De 3,3%, e o Brasil 3,7%. Mesmo em Nova York, onde ela foi muito alta, ela foi de 4,9%, 5%, e já é muito alta, muito alta. Agora, doutora, que as pessoas, é aquilo que a senhora falou, ninguém aguenta mais ficar muito tempo em casa. Não é hora de fazer festa, mas a pessoa pode fazer uma confraternização, ela pode encontrar pessoas. Quais são os critérios? O que pode? Pode ir em grupos pequenos, né? Então você já pode receber. Grupos pequenos o quê? 6 pessoas, né? Todo mundo, de preferência alguém que já tenha ficado doente e que, portanto, já esteja imunizado, mantendo uma certa distância dentro das casas, enfim, ficando de máscara se tiver qualquer sintoma, evitando ir visitar alguém se tiver qualquer sintoma, como tosse, sinais de resfriado, coriza, conjuntivite, qualquer coisa que tenha qualquer risco de contaminação, né? Mas, assim, no que não dá para fazer é festa, churrascos, nem festinha de aniversário de 1 ano. Isso não dá para fazer. Não dá. Abrir escolas é uma grande discussão, né? Eu particularmente vejo com muita restrição. Algumas escolas privadas têm condições e têm espaço suficiente para fazer a grande parte das suas atividades ao ar livre, têm condições financeiras para testar seus funcionários de maneira sistemática, porque o padrão ouro para você ter alguém trabalhando é ser testado e ser negativo, e isso é um custo que nem todo mundo poderá arcar. Da mesma maneira, locais públicos, né, como locais fechados, por exemplo, né, são sempre um risco, então há que se tentar adaptar, janelas abertas, bater sol, enfim, mas o que eu diria para as pessoas que estão em casa, já é possível, sim, uma pessoa idosa descer, tomar um sol, né, fazer um pouquinho de vitamina D, como nós chamamos, né? Enfim, se tiver um play do prédio, se tiver um cuidador que possa descer para dar um passeio com essa pessoa ao ar livre, isso dá para fazer, sem risco, de máscara e sem ter proximidade com ninguém. Isso ainda vai durar os próximos meses. Então, bom, temos que seguir as regras de ouro, né, doutora? Agora, para fechar nosso bate-papo, o Sistema Único de Saúde tem um papel fundamental no controle da pandemia no Brasil, né? Como a senhora avalia o sistema de saúde antes e agora, passados quase 6 meses? Quer dizer, 6 meses já passaram. Rosane, eu disse no início da epidemia que o Brasil tinha 2 armas poderosíssimas para controlar a epidemia. A primeira delas era o SUS, grande arma, né, com a sua capilaridade no Brasil inteiro, porém o SUS entrou nessa epidemia muito combalido, porque subfinanciado, com menos gente do que precisava para trabalhar, as clínicas da família, sobretudo aqui no Rio de Janeiro, né, há estados que as coisas funcionaram melhor, como São Paulo, por exemplo, né, outros estados, Minas Gerais, eventualmente melhor. O Rio de Janeiro, a situação foi muito ruim, muito caótica, e o resultado está aí, né, quer dizer, nada é por acaso, nada acontece sem ter uma razão de ser. Então, e a outra grande arma era justamente o distanciamento social praticado de maneira responsável. Então, nós não tivemos nenhum nem outro adequadamente, e o resultado está aí, de novo, mostrando
digamos, esse mau uso, digamos, como é que eu vou dizer, mal utilização dessas armas tão poderosas que nós tínhamos em nossas mãos. Agora, não há dúvida que a grande arma continua sendo o SUS, porque ele é responsável por 80% da resolubilidade necessária para os problemas e o desafio que essa epidemia e outras que eventualmente possam vir representam para nós. Certo, doutora. Agora, bom, gente, a conversa está ótima aqui. Acho que a doutora Margarete ela dá uma aula para a gente o tempo inteiro, tem muitos assuntos, outras pessoas também mandando outras mensagens, mas a gente já está com o nosso tempo bastante estourado. Doutora, eu queria agradecer muito, a conversa está ótima, a gente vai ter que encerrar por hoje. Queria agradecer a todos que acompanharam aqui, participaram com a gente. E, assim que possível, a gente responde aí a todo mundo, encaminha essas respostas aí depois. Doutora Margarete, qual é o recado final que a senhora deixa para quem está nos assistindo ou que vai assistir essa live? Muita gente não assiste nesse momento, assiste depois. O que a senhora diz nesse momento para as pessoas? Qual o recado que a senhora deixa? Acreditem no que nós falamos. Nós queremos fazer para todos que estão nos ouvindo o que nós fazemos para nós, para as nossas famílias. E para as nossas famílias e nós mesmos, nós andamos de máscara, nós não recebemos, nós não nos aglomeramos, nós recebemos com muito cuidado as nossas famílias e aqueles queridos que nós queremos ver. Né? Então é isso, acreditem no que nós estamos dizendo. Não acreditem em discursos eventualmente políticos, que não têm base científica alguma. A ciência existe para servir a humanidade, para servir a comunidade. Então, acreditem em nós. Essa é a minha mensagem. Sim, e graças a vocês, nós não estamos numa situação ainda pior, doutora. Muito agradecidos ficamos de ter autoridades e especialistas e estudiosos e pesquisadores como a senhora, que presta seu tempo para estar aqui, empresta seu tempo para estar aqui com a gente, esclarecendo a população. Isso é fundamental, as pessoas se sentem mais seguras quando ouvem, e a gente tem vários relatos aqui de pessoas agradecendo, obrigada, excelente esclarecimento, orgulho do SUS, excelente, não deve aglomerar, doutora, sou sua fã, é uma catástrofe social. Aqui, olha, doutora, Margarete Dalcomo para o Ministério da Saúde. Isso aí, doutora, olha, parabéns, viu? Parabéns. Obrigada. Parabéns, muito obrigada. Deixa eu fechar isso daqui. Vamos lá. Gente, obrigada para todo mundo que acompanhou a gente. Obrigada, doutora Margarete, pelos esclarecimentos. Obrigada por tudo, gente. Olha, acompanhe o nosso site lá, vidaeação.com.br. Siga nossas redes no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Twitter. Colabore também deixando a sua sugestão para a gente no papodepandemia@vidaeação.com.br. Essa é a 17ª edição do Papo de Pandemia. Aqui no próximo, na semana que vem, a gente vai estar falando de Setembro Amarelo, né, que é o mês de prevenção ao suicídio. Nós começamos uma série especial todos os dias desse mês de setembro. Vamos dar matéria sobre saúde mental, que infelizmente para muitas pessoas também tem esse outro impacto, né, doutora, da pandemia, né, que é a saúde mental, enfim. Então, vamos falar sobre esse assunto também na próxima edição do nosso Papo de Pandemia. Não deixe de acompanhar aqui, então, o nosso próximo Papo de Pandemia, toda quarta-feira, às 19 horas. Vamos anunciar em breve os nossos convidados, enfim. E acompanhe lá também com a gente no nosso site, vidaeação.com.br. A gente tem uma seção chamada Alerta Corona, onde a gente tem as informações mais relevantes, mais qualificadas e confiáveis sobre a Covid-19, com especialistas, com autoridades no assunto. Tá? Vamos despedindo por aqui. Lembre-se sempre que possível, fiquem em casa, não se esqueçam de seguir as regras de ouro, gente. Usar máscara, lavar as mãos, usar álcool gel, manter o distanciamento social, evitar aglomerações, se cuidem dos seus, fiquem em casa sempre que puderem. Se cada um fizer a sua parte, vamos ajudar a preservar mais vidas. E poder, claro, nos abraçar e trocar afetos com mais tranquilidade. Esperamos que em breve. Até o nosso próximo encontro, gente. Um abraço afetuoso. Um abraço. Tchau, tchau.